Meus amigos e minhas amigas que amam uma boa história, preparem o coração. Hoje, vamos viajar juntos para um Brasil de outrora, um tempo onde a terra falava e o destino se desenhava com a dureza do sol e a resiliência do povo. É um convite para sentir o cheiro da terra molhada pela chuva, que teima em não vir, para ouvir o silêncio vasto do interior e para, quem sabe, encontrar um pedaço de nós mesmos nessas narrativas que tanto nos conectam. Se você, assim como eu, acredita que as histórias do nosso interior guardam ensinamentos profundos e emoções que atravessam o tempo, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum pedacinho dessas vidas que pulsam na memória do nosso país. O sol de 1955 nascia com a mesma impiedade de todos os dias sobre a fazenda Canto da Serra, no sertão mineiro. Não era um nascer de cores vibrantes, de promessas de um novo dia, mas um clarão que rasgava o céu azul ferindo os olhos, anunciando mais um ciclo de calor e de luta. O ar já vinha morno, carregado do cheiro da terra seca e do pó que se levantava a cada brisa preguiçosa. A paisagem, que outrora fora um tapete verdejante, agora vestia-se de um marrom amarelado, tonalidade de cansaço e resignação. Os longos meses sem chuva haviam cobrado seu preço, e a própria natureza parecia gemer sob o peso da estiagem implacável. O rio que cortava a propriedade era agora apenas um fio d'água lamacento, um suspiro tênue de vida em meio à desolação. Joaquim da Silva, ou Quinzinho, como era conhecido por quem ainda se lembrava de seus dias mais jovens, emergiu de sua casa de taipa, os passos arrastados pela calçada de pedra. Seus 50 e poucos anos pesavam como fardos sobre os ombros curvados. O chapéu de palha, puído e surrado, era uma extensão de sua pele curtida pelo sol e pelo tempo. Os olhos, outrora cheios de um brilho que Ana, sua falecida esposa, dizia ser mais bonito que o orvalho da manhã. Agora eram poços profundos de uma tristeza ancestral, marcada pela perda e pelo trabalho incessante. A barba rala e grisalha contornava um rosto de traços marcados, onde cada ruga contava uma história de suor e sacrifício. Quinzinho era o próprio retrato da terra que cultivava, castigado, mas resistente. Desde que Ana se fora, levada por uma febre traiçoeira há mais de 20 anos, a fazenda Canto da Serra havia se tornado tanto seu refúgio quanto sua prisão. Cada canteiro de milho, cada palmo de terra arado, cada cabeça de gado era um eco da vida que eles construíram juntos, e agora um lembrete constante da solidão que o abraçava. Sua rotina era um ritual de amargura. Acordar antes do sol, preparar um café forte na trempe, alimentar os poucos animais que ainda restavam, e depois mergulhar no milharal. Ali, entre as espigas ressecadas, ele tentava encontrar algum sentido para a existência que teimava em continuar. Falava com as plantas, como se fossem velhas amigas, pedia chuva ao céu e perdão à terra por não conseguir sustentá-las. Naquela manhã, porém, a angústia parecia ainda mais densa, pesando sobre Quinzinho como a fumaça das queimadas distantes. A milharal, sua principal fonte de sustento e orgulho, estava em agonia. As folhas, em vez de um verde vibrante, balançavam num tom esmaecido de verde amarelado. Os pendões secos e as espigas, quando existiam, eram mirradas e vazias. Não havia sinal de chuva no horizonte, apenas um céu azul pálido, escarnecendo de sua esperança. Mais um ano perdido, Ana, murmurou Quinzinho, o gosto da derrota amargo na boca. Eles vão rir de mim, Ana. Vão dizer que Quinzinho já não sabe mais plantar. A voz ecoava apenas para ele mesmo e para o silêncio opressor da fazenda. A poucos quilômetros dali, o coronel Jacinto, seu vizinho e um homem de poder e terras infinitamente maiores, era conhecido por sua implacável astúcia. Jacinto observava o declínio de Quinzinho com um olhar de abutre, esperando o momento certo para abocanhar mais um pedaço da Canto da Serra. Quinzinho sabia disso, sentia na espinha o olhar frio do coronel sobre sua propriedade, como um presságio. Na semana anterior, a situação havia se tornado insustentável. A única aguada que ainda mantinha um pouco de umidade para uma parte de suas terras, um pequeno açude natural que se formava nos limites de sua fazenda com as terras de Jacinto, começou a secar de forma alarmante. Quinzinho desconfiou, pois mesmo com a seca, aquele poço sempre resistira mais. Foi então que seu capataz, o velho Tonho, que tinha olhos por toda a região, veio com a notícia que fez o sangue de Quinzinho gelar. Patrão Quinzinho, o coronel Jacinto mandou represar a água lá para cima. Desviou o rego, disse que a aguada sempre foi dele, que é direito antigo da família do pai dele. Os jagunços dele estão lá, vigiando. A notícia foi um golpe certeiro. Quinzinho sentiu o chão sumir sob os pés. O açude era a última esperança para salvar uma parte da milharal, para garantir alimento para os animais e para si mesmo nos meses seguintes.
era a linha tênue entre a sobrevivência e a ruína total. Com a voz trêmula de raiva e desespero, ele montou seu cavalo e cavalgou até a divisa, onde viu com os próprios olhos a obra do coronel, um amontoado de pedras e terra, desviando o curso da água, deixando o açude de Quinzinho a minguar. Os jagunços de Jacinto, homens de cara fechada e armas à mostra, observavam-no com desdém. Jacinto? O que significa isso? Quinzinho gritou, a voz rouca quase sumindo na imensidão. O coronel Jacinto, um homem corpulento de bigodes fartos e olhar calculista, apareceu montado em seu cavalo, flanqueado por 2 de seus homens mais temidos. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ora, Quinzinho, acalma na alma, meu amigo. Isso é apenas o que me é de direito. Aquelas terras de lá, onde a aguada se forma, sempre foram da minha família. Você sabe, as divisas são antigas, e o que está escrito no papel? Bem, no papel, a água é minha. E agora que o tempo está feio, cada gota conta, não é mesmo? Mentira. Isso é um roubo. Essa aguada sempre serviu às minhas terras, por gerações. Você está me secando, Jacinto, está me matando. A voz de Quinzinho embargou, a dor na garganta maior que a poeira. Jacinto fez um gesto desdenhoso com a mão. Pura calúnia, Quinzinho. Seus papéis, se é que os tem, não valem o que o vento leva. Eu tenho o documento assinado lá em Montes Claros, com selo e tudo. A lei está do meu lado. E se você insistir em se meter no que não é seu? Bem, meus homens aqui não são muito pacientes com teimosos. Pense em sua saúde, Quinzinho. A vida já é dura para um viúvo sozinho. Não precisa complicar mais. A ameaça era clara, velada na voz suave e venenosa de Jacinto. Quinzinho sentiu um nó no estômago. Ele estava sozinho, sem recursos, sem força para lutar contra o poder do coronel. Os jagunços apertaram o cerco, e Quinzinho viu o brilho metálico das armas. Era uma batalha perdida antes de começar. Com o coração pesado, ele virou o cavalo e retornou para a canto da serra, deixando para trás não apenas a aguada, mas também a última gota de esperança de salvar sua colheita. A milharal, agora, estava condenada. A injustiça era um veneno lento, corroendo tudo o que ele amava. De que cidade você está assistindo e sentindo essa história? Naquela manhã, enquanto o sol subia ainda mais alto, transformando o horizonte numa miragem cintilante de calor, Quinzinho caminhava novamente por entre as fileiras de milho moribundo. Cada passo era um lamento. A terra, sua parceira de toda a vida, parecia traí-lo, e os homens, sua própria espécie, haviam-no abandonado à própria sorte. Ele estava exaurido, sem fé, sem um tostão no bolso e sem qualquer perspectiva de reverter a situação. A ruína era uma sombra real, a um passo de abraçá-lo por completo. Foi nesse momento de total desamparo, com o sol causticante em sua nuca e o peito apertado pela dor da derrota, que seus olhos, quase sem vida, pousaram sobre uma mancha estranha no meio do milharal. Uma forma humana, prostrada entre as hastes secas, parecia desafiar a lógica do seu universo. Uma mulher, completamente alheia a toda a sua desgraça, jazia ali, com um objeto nas mãos. E sem que Quinzinho pudesse imaginar, a chegada dessa desconhecida, carregando um pequeno relicário de prata, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo, desenterrando segredos e despertando um destino que ele acreditava estar para sempre adormecido. A mancha escura no milharal, sob aquele sol a pino, parecia um delírio. Quinzinho piscou, esfregou os olhos com a palma da mão áspera, achando que o cansaço e a desolação estavam finalmente cobrando seu preço em alucinações. Mas a figura não sumiu. Pelo contrário, à medida que ele se aproximava, a silhueta ganhava contornos humanos, e um arrepio frio subiu pela sua espinha, apesar do calor sufocante. Era uma mulher. Jovem, deitada de bruços entre as hastes secas e amareladas das plantas, o rosto virado para o lado, parcialmente oculto pelos cabelos escuros e emaranhados. As roupas, embora simples, não eram as de uma lavradora local. Eram finas, um vestido desbotado de cor clara, talvez azul, agora coberto de poeira e com alguns rasgos. Ela estava imóvel. Quinzinho parou a alguns passos, o coração batendo pesado no peito. O que era aquilo? Um corpo? Um embuste? Tanta coisa ruim já havia caído sobre ele que uma mulher morta no seu milharal parecia a cereja amarga de um bolo de desgraças. Ele se ajoelhou, hesitante, e tocou-lhe o ombro. A pele estava quente do sol, mas não fria de morte. Ela respirava, um fio tênue que quase não movia seu peito. Quinzinho se afastou um pouco, o sobressalto inicial misturado a um sentimento de irritação. Ora, essa! Mais um problema, é o que faltava para me levar de vez para o fundo do poço, pensou, amargurado. Foi então que seus olhos caíram sobre o objeto que ela segurava com uma das mãos, apertado contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Era um pequeno relicário de prata, escurecido pelo tempo, de formato oval, com detalhes que ele não conseguiu discernir dali. Um relicário. Aquela palavra ecoou na mente de Quinzinho, trazendo consigo um turbilhão de memórias embaçadas de um tempo tão distante que ele quase duvidava que um dia tivera cor. Algo naquele objeto, mesmo sem ele conseguir identificar o que, despertou uma pontada estranha no fundo de sua alma. Uma familiaridade fantasma. Ele hesitou por mais um instante, o suor escorrendo pela testa e embaçando-lhe a visão. Abandonar uma alma assim, à mercê do sol e da sorte, não era coisa que um homem de bem fizesse, por mais amargurado que estivesse. Um lampejo da antiga dignidade que Ana tanto prezava nele acendeu-se. Quinzinho, com cuidado, pegou a mulher nos braços. Ela era leve, frágil como um pássaro. O relicário ainda estava firmemente preso em sua mão. Ele desconfiou que, se tentasse tirá-lo, ela não soltaria. Era como se a vida dela dependesse daquele objeto. O caminho de volta para a casa, sob o sol implacável, pareceu uma eternidade. Quinzinho ofegava, os músculos protestando. A cada passo, a poeira subia, envolvendo-o na paisagem de abandono. Ao chegar, ele a deitou suavemente sobre a cama simples no único quarto da casa, o mesmo quarto onde Ana havia dado seu último suspiro. O cheiro de pó, de madeira velha e de solidão impregnava o ar. Ele limpou o rosto dela com um pano úmido e velho, notando a beleza delicada por trás da sujeira e da palidez. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, com feições finas e longos cílios que repousavam sobre as maçãs do rosto. Quinzinho sentou-se na beira da cama, os olhos fixos na mulher e no relicário apertado em suas mãos. Por que aquele objeto o incomodava tanto? Havia algo em sua forma, em sua idade, que tocava uma ferida antiga. Ele tentou puxá-lo delicadamente, apenas para ver de perto, mas os dedos dela se apertaram ainda mais. Era como se, mesmo inconsciente, ela soubesse que ele tentaria. Passou-se o dia. Quinzinho, num misto de curiosidade e apreensão, preparou um chá de ervas para ela, o mesmo que Ana costumava fazer para alívio de febres. De vez em quando, verificava seu estado, um desconforto crescente em seu peito. Ele não era um homem de cuidar de mulheres. Desde Ana, sua vida se resumia a cuidar da terra, dos animais e de si mesmo. Essa intromissão repentina era um abalo sísmico em sua rotina de solidão. E as perguntas? Ah, as perguntas! Quem era ela? De onde viera, sozinha, para parar desfalecida no meio do seu milharal? A cabeça de Quinzinho rodava. Ao entardecer, quando as sombras começaram a se alongar e o sol já pedia licença para a lua, a mulher deu um gemido fraco. Seus olhos se abriram lentamente, de um tom castanho profundo, e vagaram pelo quarto antes de se fixarem em Quinzinho. Ele a observou, um misto de alívio e temor em seu olhar. Ela tentou falar, mas a voz era apenas um sussurro. Onde? Onde estou? Na fazenda Canto da Serra, minha filha. Nas minhas terras. Eu a encontrei desfalecida no milharal. Quinzinho. Meu nome é Quinzinho. Ela piscou, confusa. Seu olhar desceu para as próprias mãos, para o relicário que ainda segurava. Um pânico momentâneo passou por seus olhos, mas ao ver o objeto ali, o alívio a invadiu. Quinzinho notou a mudança. O relicário era para ela um porto seguro. Água, ela pediu, a voz ainda fraca. Ele lhe trouxe um copo d'água fresco do pote de barro. Ela bebeu devagar, os olhos observando Quinzinho com uma mistura de gratidão e desconfiança. Quem é você, minha filha? E como veio parar aqui, tão longe de tudo? Ele perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos castanhos percorreram o quarto, parando em cada móvel rústico, em cada fresta da parede. Parecia buscar algo, ou talvez evitar a pergunta. Eu não me lembro bem, ela murmurou, a testa franzida. Apenas que precisei fugir. E a viagem foi longa. Muita poeira, muito sol. E este me guiou. Ela apertou o relicário. Fugir. A palavra plantou uma semente de preocupação no coração já tão atribulado de Quinzinho. Fugitivos não traziam coisa boa. Ainda mais para quem já estava na mira do coronel Jacinto. Nos dias que se seguiram, a mulher, que disse chamar-se Sofia, recuperou-se lentamente. Ela era quieta, quase silenciosa. Respondia às perguntas de Quinzinho com poucas palavras, muitas vezes evasivas. Contava apenas que era do sul de Minas, de uma cidade pequena, e que precisou partir. Não falava sobre família, sobre amigos, nem sobre o porquê da fuga. O relicário permanecia sua companhia constante, quase nunca o largava. Quinzinho, por sua vez, observava, via nela uma fragilidade que o lembrava Ana, mas também uma força silenciosa, uma teimosia. Ele tentou, por vezes, fazê-la falar mais, mas Sofia sempre se fechava. Senhor Quinzinho, o passado é uma estrada longa e poeirenta. Às vezes,
É melhor não olhar para trás, ela disse uma vez, os olhos tristes. A convivência era estranha para Quinzinho. Ele, acostumado à solidão, agora dividia sua mesa, sua casa, seu silêncio com uma desconhecida. De manhã, ela ajudava a preparar o café, com movimentos delicados. Lavava a louça, arrumava a casa. Quinzinho, a princípio, resistiu. Não precisa, minha filha. Estou acostumado a fazer tudo sozinho. Mas ela insistia, com um sorriso fraco. É o mínimo que posso fazer, seu Quinzinho. O senhor me salvou. Pequenos gestos de aproximação começaram a surgir. Um dia, ela encontrou Quinzinho cabisbaixo, observando o milharal seco. É um belo campo, seu Quinzinho. Mesmo assim, com sede, ele ainda guarda a beleza do que foi. Quinzinho a olhou, surpreso pela sensibilidade da observação. Beleza que não enche a barriga, minha filha. Ele retrucou, um amargor na voz. O coronel Jacinto me secou, tirou a pouca água que eu tinha. Minha colheita está perdida. Sofia o ouviu com atenção, e pela primeira vez, a tristeza nos olhos dela não era por si mesma, mas por ele. Que maldade, seu Quinzinho. A água é de Deus. A presença de Sofia, apesar de seu mistério, trazia um sopro de vida para a casa antes tão silenciosa. Mas a mudança não passou despercebida na pequena comunidade rural. O velho Tonho, que visitava a fazenda de tempos em tempos para ajudar em algumas tarefas ou simplesmente para prosear, notou a diferença. Seus olhos arregalados, primeiro de surpresa, depois de curiosidade, pousaram em Sofia. Quinzinho, quem é essa moça? Tonho perguntou, os olhos faiscando. Uma viajante, Tonho. Encontrei-a desfalecida no milharal. Estava quase morta de sede e de fome. Estou dando abrigo. Quinzinho tentou parecer o mais natural possível, mas sentiu um rubor subir pelo pescoço. Tonho não disse mais nada naquele dia, mas Quinzinho sabia que a notícia, como fumaça no vento, chegaria a todos os cantos. E não demorou. Poucos dias depois, quando Quinzinho foi à venda do compadre Zeca para comprar sal e querosene, sentiu os olhares, os sussurros abafados, as conversas que paravam abruptamente quando ele se aproximava. O Quinzinho arrumou uma moça lá na fazenda. Uma desconhecida. Será que não é uma daquelas moças de vida fácil da cidade, hein? Coitado do Quinzinho, que já sofre tanto. Agora com uma dessas para lhe dar problema. Será que ela não está lá para tirar proveito dele, do pouco que ele ainda tem? As perguntas veladas, os olhares de desaprovação, as insinuações começaram a corroer Quinzinho. Ele sempre fora um homem reservado, respeitado em sua solidão. Agora sentia-se exposto, julgado. A desgraça de ter a fazenda sob ameaça do coronel Jacinto já era um peso. Ter a sua honra questionada por causa de uma estranha, por mais necessitada que ela fosse, era demais. Uma tarde, ele sentou-se na varanda, olhando para o horizonte tingido de laranja. Sofia estava na cozinha, cantarolando uma canção baixinho, uma melodia triste e bonita que ele nunca ouvira antes. Quinzinho se sentiu estranho. Uma parte dele apreciava o som, a presença, outra parte, a mais antiga e ressentida, queria que ela fosse embora, que levasse consigo o mistério, o julgamento e a perturbação que sua chegada causara. Sofia, ele chamou, a voz mais áspera do que pretendia. Ela veio para a varanda, os olhos castanhos fixos nele. Minha filha, o povo daqui. Eles não entendem. Eu não quero que você pense que não sou grato, mas a sua presença aqui está causando falatório. E eu já tenho problema demais com o coronel Jacinto me roubando a água, me apertando. As pessoas estão começando a falar. E isso não é bom, nem para mim, nem para você. Sofia ouviu-o em silêncio, a expressão ilegível. Depois de um longo momento ela ergueu a mão, abrindo-a lentamente para revelar o relicário de prata, que ela havia alisado tantas vezes que a prata agora brilhava em alguns pontos. Seu Quinzinho, ela disse, a voz suave, mas firme, este relicário não é só um objeto, é a chave para algo maior. E eu acho que ele não me trouxe aqui por acaso. Seus olhos encontraram os de Quinzinho, e neles, pela primeira vez, não havia apenas mistério, mas um apelo. Um apelo a uma verdade que ainda estava oculta, mas que ela, e talvez só ela, pudesse começar a decifrar. O julgamento da sociedade era um fardo, sim, mas o que aquele relicário guardava, o que ele representava, começava a pesar mais. Quinzinho sentiu um tremor percorrer-lhe a alma. Aquela mulher e seu objeto estavam interligados de uma forma que ele não compreendia, mas que prometia revelar algo que iria muito além das fofocas da vila ou das ameaças de Jacinto. A semente da transformação, enfim, começava a germinar em meio à seca e ao desespero. Os dias na Canto da Serra se estendiam sob um céu que parecia testar a paciência dos homens e a resistência da terra. A cada manhã, o cheiro de café fresco, torrado e moído ali mesmo, na trempe do fogão a lenha,
Enchia a pequena casa de Quinzinho um aroma que ele não sentia com tanta intensidade desde os tempos de Ana. Sofia tinha o dom de transformar a rotina mais árdua em pequenos rituais de beleza. Ela acendia o fogo com uma leveza de quem manuseia plumas, e o estalo da lenha queimando, misturado ao borbulhar do café no bule de Ágata, era a trilha sonora do despertar. Quinzinho, que antes levantava com o peso do mundo nas costas, agora sentia um novo tipo de peso, o da expectativa. Não que ele admitisse isso em voz alta. Ele se levantava, vestia sua camisa surrada e as calças de brim, e ia para a cozinha, onde Sofia já o esperava com a garapa adoçada com rapadura e o café preto, forte como a própria vida na roça. Ela preparava cuscuz de milho ou pão de queijo caseiro, sempre com um cuidado que beirava o carinho, sem nunca ultrapassar a barreira de seu silêncio respeitoso. Aos poucos, Quinzinho começou a notar os detalhes. O jeito como Sofia prendia os cabelos escuros com um grampo antes de ir para a cozinha, deixando apenas alguns fios soltos que dançavam ao redor do rosto quando ela se inclinava. O brilho de seus olhos castanhos quando ela observava o milharal, apesar de seco, com uma espécie de reverência. Ela não se queixava do calor, da poeira, da dificuldade. Parecia aceitar tudo com uma serenidade que ele, com sua alma sempre em tormento, invejava. A vida na fazenda, com Sofia, ganhava novos contornos. Enquanto Quinzinho saía para cuidar do pouco gado que ainda tinha forças ou para observar, desiludido, as plantações, Sofia cuidava da casa. Ela arrumava as coisas com um toque sutil, organizando os poucos objetos com um senso de ordem que não existia desde Ana. Varria o chão de terra batida, lavava as roupas no tanque com a água que vinha do velho poço, sempre escassa, mas suficiente para o essencial. O som da tábua de lavar, o barulho da roupa sendo esfregada, era mais um som que preenchia o vazio da Canto da Serra. Quinzinho, no início, mantinha a distância. Suas conversas eram curtas, diretas, sobre o tempo, a lavoura, o gado. Choveu lá pro lado do rio, Sofia? Os pintos nasceram, Sofia. Ele tentava manter a barreira que construíra ao redor de si por 2 décadas, mas a presença dela era como um riacho que teima em contornar as pedras mais duras. Uma tarde, a seca se intensificou. O gado mugia de sede e o ar estava tão denso que parecia esmagar os pulmões. Quinzinho estava sentado na varanda, o olhar perdido no horizonte empoeirado, a alma pesada pela perspectiva de mais uma perda. Sofia, vendo a aflição dele, veio sentar-se ao seu lado sem dizer uma palavra. Ela apenas pegou um cantil de couro e ofereceu a ele. Quinzinho tomou um longo gole da água morna, e quando devolveu o cantil, seus dedos roçaram os dela. Um choque, quase imperceptível, percorreu-lhe a mão. Era a primeira vez que um toque tão inocente o fazia sentir algo além de dor em tanto tempo. Seu Quinzinho, o senhor não pode perder a fé, ela disse, a voz baixa, mas firme. A terra é sábia, ela aguenta. E o senhor também. Ele a olhou, surpreso. Fácil falar, minha filha. Você não tem um coronel Jacinto respirando no seu pescoço, nem a fazenda da sua família indo pro ralo. Sofia não retrucou. Apenas virou o relicário de prata em suas mãos, alisando-o com o polegar. Cada um tem suas lutas, seu Quinzinho, e às vezes as nossas lutas nos levam a encontros que não entendemos de imediato. O mistério em torno de Sofia e daquele relicário só crescia. Quinzinho notava que ela o examinava com frequência, parecendo buscar algo em seus detalhes, em suas gravações apagadas pelo tempo. Ele tentou novamente perguntar sobre o objeto, sobre a fuga, sobre a cidade de onde viera, mas Sofia sempre desviava, com um sorriso triste ou um "ainda não é a hora, seu Quinzinho". Enquanto isso, lá na vila, a fofoca crescia como erva daninha depois de uma chuvinha fraca. A moça misteriosa do Quinzinho era o assunto em todas as rodas de prosa. Na venda do compadre Zeca, as mulheres cochichavam enquanto compravam seus mantimentos. Vocês viram a forasteira na fazenda do Quinzinho? Não parece daqui, de jeito nenhum. Roupas finas, modos diferentes, disse Dona Conceição, a mulher do alfaiate, enquanto escolhia um pedaço de fumo de rolo. Dizem que ela apareceu do nada, no meio do milharal. Coisa estranha, não? Quem é que aparece assim, sem família, sem destino certo? Completou Maria do Sabonete, que tinha o costume de saber da vida de todo mundo. Quinzinho, um homem tão sozinho e honesto, que sempre foi um poço de virtude depois que a Ana se foi. Será que essa moça não está querendo se aproveitar da bondade dele, da pouca terra que ainda resta? Perguntou Zefa, a lavadeira. Dizem que ela tem um brilho nos olhos, que ele nunca mais teve. O compadre Zeca, um homem mais ponderado, tentava apaziguar os ânimos. Calma, mulherada. Quinzinho é um homem de bem. Deve estar apenas dando abrigo a uma alma necessitada. A caridade é uma virtude, não é mesmo? Mas a semente da malícia já estava plantada. A cada ida de Quinzinho à vila, os olhares eram mais intensos, os sussurros mais audíveis.
Ele sentia-se um pária, o alvo de todas as línguas ferinas. O coronel Jacinto, que não perdia uma oportunidade de minar a reputação de seus desafetos, aproveitava-se da situação. Quinzinho, meu amigo, soube que a solidão já não lhe faz companhia. Arrumou uma moça bonita, hein? Jacinto dizia, com um sorriso largo e falso quando se encontravam. Cuidado, meu caro. Mulher bonita, sem eira nem beira, costuma ser problema em dobro para homem, já atolado em dívidas. As palavras de Jacinto eram como agulhas finas, pontuando a ferida aberta da dignidade de Quinzinho. Ele sentia a vergonha e a raiva ferverem, mas sabia que qualquer reação sua só daria mais munição ao coronel. No silêncio da fazenda, porém, a presença de Sofia continuava a desarmá-lo, mesmo contra sua vontade. Uma noite, um vento forte soprou, um vento seco que anunciava a falta de chuva e levantava nuvens de poeira. A pequena casa gemeu e as telhas pareciam querer voar. Quinzinho estava na varanda olhando para o céu estrelado buscando um sinal. Sofia saiu e sentou-se perto dele, cobrindo-se com um xale que encontrou na casa. A noite está bonita, seu Quinzinho, ela disse. A voz quase um sussurro no vento. As estrelas brilham mais forte no sertão. Bonita, sim, mas não trazem a chuva, ele respondeu, a amargura habitual em sua voz. Talvez não tragam a chuva, mas trazem esperança. E a gente precisa dela, não é? Nem tudo se perde no vento. Quinzinho a olhou. Havia uma sinceridade em sua voz que o desarmava. Ele estava tão imerso em sua própria dor que havia esquecido a beleza do céu noturno, a resiliência das estrelas. Aquele momento de partilha do silêncio sob o céu imenso foi um elo invisível que se formou entre eles. Um dia, a tragédia bateu à porta de forma inesperada. Uma de suas vacas, a mais velha, que ele criara desde bezerra, amanheceu caída no pasto, fraca demais para levantar. A seca e a falta de pasto a haviam vencido. Quinzinho, com os olhos marejados, tentou erguê-la, mas a força havia se esvaído do animal. Ele sabia o que precisava ser feito, mas o coração se recusava. Era mais um pedaço de sua vida que se ia. Sofia o encontrou ali, ajoelhado ao lado da vaca, as lágrimas escorrendo por seu rosto curtido. Ela não disse nada, apenas sentou-se ao seu lado e pousou a mão delicadamente em suas costas. O toque, leve e reconfortante, foi como um bálsamo. Quinzinho, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar abertamente, não apenas pela vaca, mas por Ana, pela fazenda, por todas as suas perdas. E Sofia permaneceu ali, em silêncio, a mão amiga em suas costas, o relicário em sua outra mão, como um talismã contra a dor do mundo. Naquele dia, Quinzinho percebeu que, apesar das fofocas e dos murmúrios, a presença de Sofia já era parte indissolúvel de sua vida. Ela não era mais apenas uma estranha. Ela era um fio de esperança em meio ao desespero, um lembrete de que a vida, por mais cruel que fosse, ainda guardava momentos de gentileza. Mas o que ela carregava consigo, o segredo do relicário, e a verdade sobre sua própria história, ainda era um muro entre eles. E Quinzinho sabia que, para enfrentar o futuro, para enfrentar Jacinto e a ruína iminente, ele precisaria desvendar esse mistério. Aquele objeto, tão pequeno e singelo, era a chave para um passado que se recusava a ficar enterrado, e um futuro que começava a tomar forma nos campos secos da Canto da Serra. A convivência na Canto da Serra, sob o sol implacável e a sombra das incertezas, havia tecido um laço invisível, mas inquebrável, entre Quinzinho e Sofia. Os pequenos gestos se transformaram em pilares de uma confiança mútua. Quinzinho, acostumado a carregar o mundo sozinho, percebeu que a presença silenciosa de Sofia era um alívio, um porto em sua tempestade particular. Ela, por sua vez, encontrou no fazendeiro ranzinza e de coração ferido uma bondade que a vida lhe havia negado por muito tempo. Uma tarde, enquanto o sol pintava o céu de um laranja profundo, Quinzinho estava na varanda, consertando uma cerca velha. Sofia aproximou-se, sentando-se no degrau de pedra, observando-o em silêncio por um longo tempo. O relicário estava em sua mão, como sempre, mas desta vez ela o abriu. Quinzinho parou de trabalhar, os olhos fixos no objeto. Dentro do relicário havia uma miniatura em sépia de uma mulher jovem, de rosto delicado e olhos doces. Ao lado, um pequeno pedaço de tecido, desbotado e quase desfeito, preso por um fio. Minha mãe? Sofia sussurrou, a voz carregada de uma melancolia que Quinzinho reconheceu em si mesmo. Esta é minha mãe. E este pedaço de tecido é do véu de noiva dela. Quinzinho sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ele conhecia aquele rosto. Não o da miniatura, mas as feições que se repetiam na face de Sofia. E o relicário, havia algo familiar que o perturbava profundamente. Ela se chamava Luzia. Morreu quando eu era muito pequena, de uma doença estranha que a levou rápido demais. Meu pai? Meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele era um homem bom, mas a dor o mudou.
Eu cresci ouvindo as histórias dela, as poucas que ele conseguia contar sem chorar. Ela era a flor mais linda do sertão, ele dizia. Tinha o riso frouxo e o coração grandão. Sofia fez uma pausa, os olhos marejados, fixos na imagem. Meu pai morreu faz alguns meses, deixou-me sozinha no mundo, com este relicário e a promessa de que ele me levaria à minha verdadeira casa se eu o seguisse. Ele disse que havia um segredo, um erro do passado, que precisava ser consertado, e que só eu, com este objeto, poderia fazê-lo. Quinzinho ouvia cada palavra de Sofia penetrando em sua alma. A menção do nome Luzia, a história da mãe que morrera jovem, a promessa do pai sobre um erro do passado e uma verdadeira casa, tudo se encaixava em fragmentos de uma memória que ele tentara por anos manter enterrada. Um nó apertou sua garganta. Você disse Luzia? Quinzinho perguntou, a voz quase inaudível. Sofia assentiu, o olhar confuso com a reação dele. Quinzinho, então, com as mãos trêmulas, pegou o relicário das mãos dela. Seus dedos percorreram as gravações quase ilegíveis na parte de trás. Um L e um J entrelaçados, com a data 1925. O ar faltou em seus pulmões. Aquele relicário era o que ele havia mandado fazer para Ana, sua esposa, como presente de noivado. Mas o nome de Ana era Ana, não Luzia. E a data? Não era a data de seu casamento. Ele fechou os olhos, uma dor lancinante atingindo-o em cheio. A verdade, cruel e implacável, começou a se desdobrar em sua mente. Eu conheci uma Luzia, Quinzinho começou, a voz arranhada. Há muito, muito tempo, antes de Ana, ela era a filha do velho Chico, um vizinho da fazenda vizinha. Era bonita como a flor mais linda do sertão, como você descreveu, e tinha um sorriso que clareava o dia. Nós éramos apaixonados, Sofia. Planejávamos nos casar. Eu mandei fazer este relicário para ela, com as minhas iniciais e as dela, e a data que eu a pediria em casamento. Mas o pai dela não aceitou o nosso amor. Ele queria que ela se casasse com um homem de mais posses, que pudesse ajudar a família na seca. As palavras saíam de sua boca como rios transbordando. O pai dela me armou uma emboscada. Fui pego por jagunços, espancado. Disseram que se eu não sumisse da vida de Luzia, eu seria morto. Eu era jovem, ingênuo, acreditava que não tinha forças para lutar contra o velho Chico, que tinha mais dinheiro e mais poder. Eu a deixei, Sofia. Partiram meu coração em pedaços e eu, covardemente, parti o dela. Dias depois, fiquei sabendo que ela havia ido embora da fazenda, ninguém sabia para onde, e pouco tempo depois, conheci Ana, uma mulher boa que me ajudou a juntar os pedaços, mas que nunca conseguiu preencher o vazio deixado pela primeira paixão. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Quinzinho. Ele finalmente confessava o segredo que o assombrava por toda uma vida, a covardia que o corroía. Sofia, com os olhos arregalados, observava-o em choque. Ela uniu as peças. A mãe, o relicário, a fuga, o pai dela, que nunca superou a perda de Luzia e que a enviara em busca da verdade. Seu Quinzinho. Então, a minha mãe era a Luzia. E o meu pai, ele não se casou com ela. Ela me teve sozinha, não foi? A voz de Sofia era um fio, tecendo a dor de uma vida de omissões. Quinzinho acenou com a cabeça, incapaz de falar. A imagem de Luzia grávida, fugindo sozinha, ecoava em sua mente como um grito abafado. Ele tinha abandonado a mulher que amava e, sem saber, seu próprio filho. Sofia era sua filha. Um silêncio pesado pairou sobre a varanda, quebrado apenas pelo canto triste dos grilos. Era uma verdade amarga, dolorosa, que trazia consigo décadas de sofrimento e arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, era um alívio. O segredo que Quinzinho carregava há tanto tempo finalmente viera à luz, e em seu lugar brotava uma conexão profunda com aquela mulher que a vida, de forma tão peculiar, trouxera de volta para ele. Se você está sentindo essa emoção que nos prende e nos faz refletir sobre os caminhos da vida, sobre os erros do passado e as surpresas do destino, deixe o seu like para que mais pessoas possam se conectar a essa história tão humana e profunda. Você é minha filha, Sofia. Quinzinho conseguiu dizer, a voz rouca pela emoção. Sofia chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza, mas de uma dor que finalmente encontrava um nome, uma explicação para uma vida inteira de perguntas. Ela estendeu a mão e Quinzinho a segurou. Era um laço redescoberto, um elo de sangue e de destino que os unia, apesar do tempo e das mentiras. Naquele instante, a dor da seca, as ameaças do coronel Jacinto, as fofocas da vila. Tudo pareceu diminuir de importância. O reencontro, a verdade, eram maiores. Eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto as primeiras estrelas pontilhavam o céu escuro,
cada um em seu próprio silêncio de revelação e aceitação. Você conseguiria viver nessa época, onde o destino de uma pessoa podia ser alterado por um único engano e onde a verdade demorava décadas para vir à tona. Mas a vida, em sua crueza implacável, não permitia trégua por muito tempo. Mal a semente da verdade havia germinado, uma nova ameaça pairava sobre a canto da serra. Na manhã seguinte, um mensageiro do coronel Jacinto apareceu na fazenda com um papel nas mãos. Era um aviso, uma notificação legal. Quinzinho, com o coração apertado, leu as palavras escritas à mão com uma caligrafia rebuscada. Por ordem e direito, e devido ao não cumprimento de acordos de servidão de passagem d'água e subsequente inadimplência de taxas de manutenção de divisa, a propriedade denominada Canto da Serra, até aqui sob sua posse, será objeto de revisão de escritura e, em caso de não regularização dos débitos em prazo de 10 dias, será reavaliada e anexada às terras do coronel Jacinto Almeida. Era a sentença. O coronel não estava apenas roubando a água, ele estava se apropriando de sua fazenda. O documento era um golpe final, o desfecho da implacável perseguição de Jacinto. Quinzinho sentiu o sangue gelar. Ele olhou para Sofia, que observava a cena, o olhar fixo no papel em suas mãos. É o fim, Sofia, ele murmurou, a voz sem esperança. Ele vai tomar tudo, vai nos deixar sem nada. Mal sabia Quinzinho que o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, quando o breu da madrugada envolvia a fazenda em um manto de escuridão e o vento uivava como um lobo faminto, um brilho laranja e avermelhado começou a surgir no horizonte. Um cheiro forte de fumaça invadiu o ar. O fogo. Alguém havia ateado fogo no milharal. As chamas, alimentadas pela seca implacável, subiam rápidas e impiedosas, devorando o pouco que restava da colheita de Quinzinho. Era um incêndio criminoso, uma declaração de guerra. O coronel Jacinto estava determinado a destruí-lo por completo. Quinzinho e Sofia correram para fora da casa, o horror estampado em seus rostos. O milharal, que já estava em agonia, agora era um inferno em chamas, uma labareda gigante que devorava a esperança e o futuro. Tudo ia desmoronar. O passado vindo à tona, o laço de família que mal tinha começado a se formar, a fazenda à beira da ruína e agora o fogo, consumidor de tudo. A canto da serra era um mar de chamas, e no meio da desolação, Quinzinho e Sofia se entreolharam. O mesmo desespero e a mesma determinação agora habitando em seus olhos. A crise não era iminente. Ela havia chegado violenta e irreversível. O cheiro de fumaça invadia as narinas, denso e acre, queimando a garganta. O vermelho e o laranja das chamas dançavam macabramente contra o céu noturno, pintando uma paisagem de inferno no que antes fora a promessa de vida do milharal. Quinzinho e Sofia assistiam, paralisados pelo horror, ao espetáculo brutal da destruição. O rugido do fogo, o estalo das hastes secas de milho se partindo, o vento que parecia atiçar ainda mais as labaredas, tudo compunha uma sinfonia de desespero. Não pode ser. Não pode ser. Quinzinho murmurava, as palavras engasgadas na garganta. Ele tentou correr em direção ao campo em chamas, um instinto cego de salvar o que já estava perdido, mas Sofia o segurou pelo braço, impedindo-o. Não, seu Quinzinho, é perigoso demais, não tem o que fazer agora. A voz dela era um misto de pânico e pragmatismo. Os olhos de Quinzinho, injetados de sangue e lágrimas, refletiam o fogo. Era mais do que uma colheita perdida. Era a culminação de todas as suas perdas, de todas as injustiças. O coronel Jacinto havia cumprido sua ameaça de forma cruel e definitiva. Não havia mais para onde ir, nem o que salvar. A casa, a única coisa que ainda estava de pé, parecia pequena e frágil diante da fúria das chamas. O fogo se alastrava com rapidez assustadora, impulsionado pelo vento seco e pelos meses de estiagem que haviam transformado a fazenda em um barril de pólvora. Quinzinho sentia o calor no rosto, a fumaça irritando os olhos. Ele via o trabalho de uma vida inteira, a herança de seus pais, o sustento de sua família, transformando-se em cinzas. A notificação de despejo, a revelação da paternidade e agora o fogo. Tudo se misturava em uma espiral de dor e desespero. Ele queria me destruir. E conseguiu. Quinzinho disse, a voz vazia, o corpo mole, como se toda a força tivesse sido drenada dele. Sofia, apesar de todo o seu próprio sofrimento pela descoberta recente e pela fuga que a trouxe até ali, sabia que não podia se dar ao luxo de se entregar. Quinzinho era seu pai, e ela precisava ser a força que ele não tinha naquele momento. Ela o abraçou, um gesto desajeitado, mas cheio de afeto. Nós vamos dar um jeito, seu Quinzinho. Nós vamos. O fogo não vai nos vencer. Mas a esperança parecia uma miragem no deserto. As labaredas lambiam o céu, e o clarão podia ser visto de longe. Não demorou para que os vizinhos, alertados pela luz infernal e pelo cheiro forte de queimado, começassem a se aproximar,
montados em seus cavalos ou em carroças, armados de baldes e enxadas. O primeiro a chegar foi o velho Tonho, seu rosto vincado pelo pavor. Patrão Quinzinho, pelas almas, o que fizeram com o seu milharal? Quinzinho não conseguiu responder, apontando apenas para o horizonte em chamas. Logo em seguida, outros fazendeiros das redondezas se juntaram, suas faces marcadas pela preocupação. Eles tentaram, com esforço inútil, conter o fogo usando terra e água dos poucos baldes que conseguiam encher, mas era uma batalha perdida. O milharal inteiro estava condenado. Entre os curiosos e os que tentavam ajudar, chegou também o coronel Jacinto, montado em seu cavalo garanhão, flanqueado por seus jagunços. Ele observava a cena com uma satisfação disfarçada, um sorriso cruel nos lábios. Ora, ora, Quinzinho, que lastimável tragédia. Pelo visto, a terra não lhe quer mais como o senhor. Tanta desgraça em tão pouco tempo, não é mesmo? A água se foi, a colheita em cinzas, e ainda tem a tal moça misteriosa que ninguém sabe de onde veio. Não é um bom presságio, meu amigo. As palavras de Jacinto eram um veneno, cada sílaba uma estocada no coração já ferido de Quinzinho. Ele sentiu o ódio subir a cabeça, uma fúria cega que o fez cerrar os punhos. Ele sabia que o coronel era o mandante do incêndio, mas não havia provas, apenas a certeza amarga em seu peito. Você fez isso, Jacinto. Você mandou atear fogo na minha lavoura. Você quer me ver na rua da amargura, quer roubar o que me resta. Quinzinho gritou, a voz rouca pela fumaça e pela dor. O coronel Jacinto riu, um riso seco e sem humor. Calúnia pura, Quinzinho. Eu lamento profundamente sua perda. Mas veja bem, não foi culpa minha se a seca veio e se, quem sabe, um raio ou uma fagulha perdida causaram essa desgraça. Ou talvez, quem sabe, um viajante descuidado tenha jogado um toco de cigarro. O mundo é cheio de acidentes, não é mesmo? E quanto à sua fazenda? Bem, meu mensageiro já lhe entregou a notificação. São 10 dias, Quinzinho. Depois disso, se não tiver como pagar suas dívidas e manter a propriedade, ela será minha por direito. A lei é clara. A frieza de Jacinto era indescritível. Ele estava ali para saborear a derrota de seu inimigo, para selar seu domínio. Os jagunços, com suas expressões impassíveis, eram uma barreira silenciosa, impedindo qualquer reação mais forte de Quinzinho. Os vizinhos, que já testemunhavam a crescente tensão entre os dois, observavam a cena com apreensão. Eles sabiam do poder do coronel, da sua capacidade de esmagar quem estivesse em seu caminho. Ninguém ousava se intrometer, com medo de atrair a fúria de Jacinto para si. Sofia, ao lado de Quinzinho, sentia a impotência. Ela era uma desconhecida, uma mulher sem voz naquele universo dominado por homens e pelo poder da terra. Mas ela também via a dor nos olhos de seu pai recém-descoberto. E isso a impulsionava a reagir. Isso é uma injustiça, coronel, Sofia gritou. A voz surpreendentemente firme para a sua fragilidade. O senhor não pode fazer isso. Essa terra tem dono, e o senhor Quinzinho é um homem de bem. Jacinto a olhou com desdém, uma sobrancelha arqueada. Ora, ora, a moça misteriosa tem língua, é? Cuidado, menina, para não se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. Ou talvez ela seja a fonte de todos esses problemas, não é, Quinzinho? Uma mulher sem história, sem eira nem beira, que aparece do nada e traz a desgraça. Não seria a primeira vez que uma dessas leva um homem à ruína. As palavras de Jacinto eram uma afronta direta, um ataque à honra de Sofia e uma tentativa de minar a já fragilizada reputação de Quinzinho. Ele insinuava que ela era uma mulher de má vida, a causa de toda a desgraça. Quinzinho sentiu a raiva retornar com força total. Deixe-a em paz, seu Jacinto, ela não tem nada a ver com isso. Ela é uma mulher honesta. Honesta? Uma mulher que aparece do nada, sem família, sem passado, em plena seca, no meio do seu milharal? Conto de fadas, Quinzinho. Ou quem sabe, uma vigarista. Não se preocupe, quando esta fazenda for minha, eu darei um jeito nessa moça. Ela não ficará aqui para atrapalhar meus negócios. A ameaça era explícita. Sofia sentiu um calafrio. Ela não tinha para onde ir. Se Jacinto tomasse a fazenda, ela estaria à mercê dele, ou seria expulsa para o mundo novamente, sozinha. A lembrança de sua fuga, do terror que a impulsionou, voltou com força. O fogo continuava a queimar, agora mais contido, mas ainda destruindo as últimas esperanças. O cenário era de completa desolação. Quinzinho, com o corpo exausto e a alma dilacerada, sentia que estava no fundo do poço. Ele havia perdido a água, a colheita, e agora a própria terra que o ligava aos seus ancestrais estava prestes a ser arrancada dele. E sua filha, a filha que ele mal havia redescoberto, estava agora sob a mira do mesmo homem que o estava destruindo. A manhã seguinte trouxe consigo o cheiro de cinzas e a imagem de um campo negro e fumegante. O milharal, antes orgulho da Canto da Serra, era agora um cemitério de esperanças.
Os vizinhos haviam partido, cada um para suas próprias fazendas, lamentando a tragédia de Quinzinho, mas sem poder ou coragem para intervir. O coronel Jacinto havia saído vitorioso, deixando Quinzinho à beira do abismo. Quinzinho caminhava lentamente pelo que restou de suas plantações, sentindo a terra queimada sob seus pés. A casa, embora intacta, parecia solitária, um ponto de resistência em meio à desolação. Ele olhou para o céu. Não havia sequer uma nuvem. A seca parecia zombar dele. "O que vamos fazer, meu pai?" Sofia perguntou, a voz suave, mas carregada de angústia. Era a primeira vez que ela o chamava de pai, de forma tão direta, e a palavra, em meio à ruína, tocou Quinzinho de uma forma profunda. Ele olhou para ela, para o relicário ainda em suas mãos e para a imensidão de suas perdas. A fazenda estava perdida, a colheita destruída. Ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas e reverter o processo de Jacinto. A lei estava do lado do coronel, dos poderosos. Quinzinho sentiu que havia chegado ao fim da linha. O peso de tudo o que havia acontecido era esmagador. Ele sentou-se num toco de madeira, a cabeça entre as mãos, as lágrimas escorrendo por entre os dedos. "Não sei, Sofia. Não sei." Ele ganhou. Não sobrou nada para lutar. Ele vai nos expulsar daqui. A gente não tem para onde ir. É o fim da Canto da Serra. É o fim de tudo. A expulsão, a incerteza, a fome, a total falta de perspectiva. Quinzinho, o fazendeiro resiliente, estava finalmente quebrado, sua alma tão devastada quanto seu milharal em cinzas. Tudo parecia perdido. A tempestade havia chegado e o levado a nocaute. O futuro era um vazio aterrador. A única coisa que restava era a esperança teimosa nos olhos de Sofia e o mistério daquele pequeno relicário, que ainda guardava segredos que poderiam, talvez, mudar o curso do destino. A fazenda Canto da Serra, agora um panorama de cinzas e desolação, era o cenário da derrota de Quinzinho. Sentado no toco de madeira, a cabeça entre as mãos, ele sentia o peso de um mundo que desabava sobre seus ombros. A revelação de Sofia como sua filha, embora um bálsamo para a alma, não apagava o cheiro de fumaça, nem a ameaça de despejo que pairava sobre eles como um abutre faminto. Aquele pedaço de terra, suado e amado, estava há dias de ser perdido para as garras do coronel Jacinto. Sofia observava o pai, a dor dele ecoando em seu próprio peito. A sensação de impotência era esmagadora, mas a chama teimosa da esperança, que Quinzinho havia perdido há muito, ainda ardia nela. Ela apertava o relicário em suas mãos, sentindo a prata fria contra a pele. As palavras do pai, seu próprio pai, antes de morrer, ecoavam em sua memória. "Este relicário te guiará. Há um segredo, um erro que precisa ser corrigido." De repente, um lampejo. Sofia havia examinado o relicário inúmeras vezes, mas sempre com a emoção da descoberta da mãe. Agora, com a crise iminente, seus olhos foram atraídos para um detalhe que antes lhe passara despercebido. Na parte de trás, sob as iniciais L e J e a data 1925, havia uma pequena fissura quase imperceptível, como se uma parte do metal estivesse levemente solta. Com os dedos finos e um cuidado extremo, ela cutucou a fissura. Com um clique suave, uma minúscula trava se soltou, e uma parte do relicário, na verdade, abriu-se. Lá dentro, dobrado e amarelado pelo tempo, havia um pedaço de papel. Não era apenas um papel, era um documento. Sofia sentiu o coração disparar. "Meu pai, veja, o relicário. Ele tem um segredo." Ela exclamou, estendendo o objeto e o papel para Quinzinho. Quinzinho ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas, desdobrando-o com um cuidado quase reverente. Era um documento antigo, uma cópia mal impressa, mas com selos e assinaturas que pareciam legítimas. Ele começou a ler, as palavras embaçadas pela fumaça em seus olhos e pela névoa da incredulidade. "É uma carta de venda", ele murmurou, a voz embargada. "Do pai do coronel Jacinto, para o pai de Luzia. O terreno da Aguada, o riacho, foi vendido legalmente para o velho Chico em 1926. E aqui diz que o direito de uso da água para as terras adjacentes, incluindo a Canto da Serra, foi registrado e reconhecido para sempre. É uma servidão de passagem d'água, quer dizer. A água sempre foi da nossa família, Sofia. E a água é nossa. O Jacinto sabia disso, mas escondeu. Por isso, ele dizia que a minha documentação não valia. Porque a que valia estava escondida. Uma mistura de choque, raiva e uma centelha de esperança explodiu em Quinzinho. Ele apertou o documento, as mãos ainda tremendo, mas agora com a força de uma nova determinação. O coronel Jacinto havia mentido, falsificado e escondido a verdade por décadas para usurpar as terras e a água dos vizinhos. O documento era a prova.
A justiça divina, ou humana, começava a se manifestar através de um relicário e de uma verdade que se recusava a ficar enterrada. Ele não vai nos roubar, Sofia. Ele não vai. Quinzinho se levantou, a figura antes curvada pela derrota, agora ereta, a chama da luta acesa em seus olhos. A dor era imensa, mas a descoberta daquele documento, a prova da injustiça, era uma injeção de ânimo que ele não sentia há muito, muito tempo. Sem pensar duas vezes, ele montou em seu velho cavalo. Sofia, com o relicário ainda em mãos, subiu na garupa. Vamos, meu pai, eu vou com o senhor. Era o meio do dia quando eles chegaram à fazenda do coronel Jacinto. O coronel, satisfeito com sua vitória, estava na varanda de sua casa grande, acompanhado de seus jagunços. Um sorriso presunçoso adornava seu rosto ao ver Quinzinho se aproximar. Ora, ora, Quinzinho, veio implorar? Já sabe, meu amigo, o prazo para pagar a dívida está correndo. Em poucos dias a Canto da Serra será minha. E quanto à moça, bem, ela pode se tornar uma de minhas empregadas, se for comportada. As palavras do coronel eram um chicote, mas Quinzinho não se intimidou. Ele desceu do cavalo com uma dignidade que surpreendeu Jacinto. Você não vai me roubar. Jacinto! E não vai tocar na minha filha! Quinzinho bradou, a voz carregada de uma autoridade que há muito não se ouvia dele. O coronel Jacinto e seus jagunços riram. Filha? Essa moça? Você está caduco, Quinzinho. E o que você tem? Mais lamentações e choro? Não, Jacinto, eu tenho a verdade. Quinzinho estendeu o documento, desdobrando-o dramaticamente. Este documento, que estava escondido no relicário da minha filha, prova que a guarda sempre foi nossa, que seu pai, o coronel Almeida, vendeu legalmente a porção de terra da Aguada para o pai de Luzia em 1926 e reconheceu a servidão da água para a Canto da Serra. Você escondeu isso por décadas de seu ladrão. Você fraudou a lei e enganou a todos. O sorriso de Jacinto se desfez, substituído por uma palidez mortal. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam pânico. Ele conhecia a caligrafia de seu pai. Ele sabia que aquele documento era real e que a revelação era seu fim. A lei no papel era clara. E a fraude era um crime que, mesmo para um coronel poderoso, traria consequências pesadas se chegasse aos ouvidos certos na cidade grande. Isso é mentira. É um documento falso. Uma armação! Jacinto gritou, tentando disfarçar seu medo, mas sua voz traía seu terror. Peguem-no! Peguem essa mulher também! Eles estão me caluniando! Os jagunços se moveram, mas Quinzinho não cedeu. Ele estava ali para a luta final. Não se atrevam, há testemunhas! Quinzinho bradou. E foi nesse momento que o velho Tonho e alguns outros vizinhos que haviam seguido Quinzinho e Sofia emergiram da estrada empoeirada. Eles tinham visto o fogo, sabiam da crueldade de Jacinto e, finalmente, ganhavam coragem com a bravura de Quinzinho. Este homem é um ladrão, um incendiário. Ele roubou a minha água e queimou a minha colheita. E agora, com este documento, a verdade veio à tona. A balança começava a virar. A revelação do documento, a verdade escancarada, a presença dos vizinhos, que agora se sentiam mais seguros para testemunhar, tudo conspirava contra Jacinto. Ele viu seu império de mentiras desmoronando diante de seus olhos. Ele tentou ainda argumentar, mas suas palavras eram gaguejos. O pânico evidente. A notícia do fogo e da aparição da moça misteriosa já havia chegado à cidade vizinha, Montes Claros, e um delegado, que já desconfiava das manobras de Jacinto, enviaram um escrivão para investigar a situação na Canto da Serra. O escrivão chegou naquele instante, ouvindo a gritaria e a acusação de Quinzinho. Ele examinou o documento e a confissão de pânico de Jacinto. A justiça, lenta, mas inexorável, começava a se mover. O coronel Jacinto, pego em flagrante, sem saída, foi levado pelos homens da lei. Seus jagunços, vendo que seu patrão estava em desgraça, dispersaram-se, abandonando-o à sua sorte. Quinzinho e Sofia, lado a lado, observavam o coronel sendo levado. A injustiça que os oprimia por tanto tempo finalmente estava sendo reparada. O milharal havia sido destruído, sim, mas a verdade havia brotado das cinzas. O confronto havia terminado, a verdade havia sido gritada aos quatro ventos, e a justiça, de forma dramática, havia sido feita. Justiça por Quinzinho e por todos aqueles que sofreram nas mãos dos poderosos. Deixe um comentário com o Werther, justiça por Quinzinho, se você sentiu essa virada. Mas, e agora? A Canto da Serra era um campo de cinzas, a casa estava de pé, mas a fazenda estava em ruínas. A aguada seria devolvida, o direito de uso da água seria restabelecido e a indenização do coronel, por todos os anos de fraude e pelo incêndio criminoso, viria. Mas o amanhã? Como ficaria o amanhã para Quinzinho e sua filha recém-descoberta? A crise havia passado, a verdade estava livre, mas o caminho à frente, para a reconstrução e para a nova vida de pai e filha, ainda era longo e incerto, repleto de desafios, mas também agora
de uma esperança sólida e palpável. O sol agora tinha um outro sabor. Não era mais o inimigo implacável que castigava a terra e os homens, mas a luz que aquecia a pele e secava o orvalho, anunciando o trabalho e a promessa de um novo dia. 6 meses haviam se passado desde a noite do incêndio e a queda do coronel Jacinto. A Canto da Serra, que parecia destinada à ruína, começava a se respirar novamente. Os primeiros dias após a prisão de Jacinto foram de um vazio assustador, um silêncio carregado do cheiro de cinzas e da incerteza. A indenização, por mais justa que fosse, levaria tempo para ser efetivada, e Quinzinho e Sofia se viram diante da tarefa monumental de reconstruir uma vida do zero. A casa estava de pé, mas a alma da fazenda, o milharal, era um campo negro e estéril. Foi então que a comunidade, outrora hesitante e fofoqueira, mostrou sua verdadeira face. O velho Tonho foi o primeiro. Ele apareceu com alguns sacos de sementes de milho que havia guardado da safra anterior, um gesto singelo, mas que representava a fé no recomeço. Patrão Quinzinho, a gente não vai deixar o senhor na mão. A terra é sua por direito. E a gente sabe que ela dá mais uma chance. Outros vizinhos seguiram o exemplo. Homens e mulheres, que antes sussurravam sobre a moça misteriosa, agora vinham oferecer ajuda. Alguns trouxeram comida, outros, ferramentas. A verdade sobre o coronel Jacinto, sua fraude e sua crueldade, se espalhou como um rastilho de pólvora, e a vergonha que Quinzinho havia sentido deu lugar à admiração e à solidariedade. Ele não era mais o fazendeiro solitário e fracassado, mas o homem que enfrentou o poderoso coronel, e com a ajuda de sua filha, fez a justiça prevalecer. A honra de Quinzinho, antes arranhada pela fofoca e pelas insinuações de Jacinto, foi restaurada em sua plenitude, mais forte do que nunca. A reconstrução foi lenta e árdua, exigindo suor, paciência e uma fé inabalável. Quinzinho, agora com Sofia ao seu lado, trabalhava como nunca. Ela, por sua vez, mostrou uma força e uma resiliência que surpreenderam a todos e a si mesma. Sofia não era mais a jovem assustada que caíra no milharal. Ela se tornara a parceira de Quinzinho, a filha que ele nunca soube que tinha, mas que a vida lhe enviara no momento exato. Com a aguada restaurada e o riacho fluindo novamente, a terra começou a responder. Quinzinho, com a experiência de anos, e Sofia, com sua energia e intuição, trabalharam ombro a ombro. O cheiro da terra úmida, revirada pelo arado, era um perfume de esperança. Eles plantaram um novo milharal, semente por semente, com a promessa de uma nova vida. A relação entre pai e filha se aprofundava a cada dia. Quinzinho, antes tão fechado e amargurado, começou a sorrir novamente. Os olhos, antes postos de tristeza, agora brilhavam com um afeto e uma luz que Sofia nunca vira. Ele lhe contava histórias de Ana, da fazenda, dos tempos de sua juventude. E Sofia, pela primeira vez em sua vida, tinha um lar, uma família e um pai que a amava incondicionalmente. O relicário de prata, que fora a chave para toda a verdade, era agora um tesouro guardado com carinho. Não mais um peso de mistério, mas um símbolo de seu reencontro. A fazenda, aos poucos, renascia das cinzas. O verde vibrante dos brotos de milho começou a cobrir o preto da terra queimada, um tapete de vida que se estendia até onde a vista alcançava. O gado, mais bem alimentado, recuperava o vigor. O canto dos pássaros, que se afastaram com o incêndio, retornou com alegria. Um ano depois, a Canto da Serra testemunhou uma das colheitas mais fartas de sua história. As espigas de milho, cheias e douradas, balançavam ao vento, um espetáculo de abundância e renovação. Quinzinho, em pé no meio de seu milharal, com Sofia ao seu lado, não conseguia conter a emoção. As lágrimas que escorriam por seu rosto eram de gratidão e de alegria, não mais de desespero. Ele havia perdido quase tudo, mas ganhara muito mais. Uma filha, a verdade e a chance de um novo começo. A Canto da Serra, longe de ser o fim, era o início de uma nova dinastia. Sofia, a forasteira que caíra no milharal, não apenas encontrou um lar e um pai, mas também um propósito. Ela aprendera com Quinzinho os segredos da terra, a sabedoria do campo, e estava determinada a honrar a memória de sua mãe, Luzia, e a dar continuidade ao legado de sua família. Ela não pensava mais em fugir. Sua luta agora era por esta terra, por seu pai e pelo futuro que se abria diante deles. E assim, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim dessa jornada emocionante pelo interior do Brasil. A história de Quinzinho e Sofia nos lembra que, mesmo nas maiores adversidades, a verdade encontra seu caminho, a justiça pode prevalecer. E a esperança é uma semente que, se cultivada, pode florescer mesmo no terreno mais árido. A vida no campo, com sua dureza e suas belezas, nos ensina sobre a resiliência do espírito humano e sobre a força inabalável do amor, seja ele o amor por uma terra, por uma família ou por uma verdade que liberta.
Se você sentiu cada emoção, se emocionou com a coragem de Quinzinho e Sofia e se inspirou nessa história de superação e renovação, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas que nos esperam e compartilhe com todos que precisam de uma mensagem de fé e esperança. Que a vida, como o ciclo da colheita, nos traga sempre a promessa de um novo começo, mesmo depois das tempestades mais violentas. A história da Canto da Serra é a prova de que, enquanto houver fé e amor, haverá sempre um novo amanhã e um novo milharal para florescer.